Fala galera, tudo beleza? Então estamos aqui de novo, agora para a parte 2 do processo da compra da nossa casa e nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a parte burocrática mesmo. É uma parte mais chata, né? A É. parte mais demorada. Então, bora lá! Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre a parte burocrática, documentação, proposta e tudo mais. Durante esse processo todo, tinha mais duas pessoas bastante envolvidas. Uma delas era uma pessoa a ver com financeiro, banco, e outra era um advogado. O advogado não participou tanto assim do processo, é mais quando tinha um documento ou outro, ele validava se o documento estava ok antes de eu assinar. É obrigatório ter isso. E a pessoa do financeiro, ela estava totalmente envolvida com pegar o meu crédito dos bureaus, coisa que eu também já falei em vídeos anteriores, mas então ele pegou lá o meu relatório, verificou junto com os bancos para daí ter qual é o percentual de juro que eu ia ter, quanto, de acordo com o meu salário também, né, quanto eu iria conseguir pegar emprestado no financiamento. Aí ele ajeitou tudo aquilo, toda aquela documentação, passou para a corretora e ela conseguia jogar essas informações no aplicativo para daí ver se teria condições ou não. Não as minhas informações, mas ela conseguia bater as minhas informações com a informação do financiamento da casa X para ver se a gente conseguia dar conta daquilo ou não. E aí, outra coisa também que é interessante sobre dar conta ou não é que muda muito o imposto das casas dependendo qual é o município. Por exemplo, geralmente em lugares onde tem escolas muito boas, os impostos são maiores, o imposto da casa mesmo. Então, essa é uma coisa também que tem que ser levada em consideração porque entra junto no financiamento. O financiamento aqui ele está sendo composto por pagar a casa em si, pagar o juro, pagar o imposto junto nele e pagar o seguro também. E daí tem dois seguros, um que é o seguro da casa em si, caso dê um incêndio, qualquer coisa que aconteça, que daí a gente não fica sem um lar, e tem um seguro que é do financiamento, que eu estou pagando a mais, para daí caso eu não consiga continuar pagando, essa seguradora vai pagar o banco, basicamente. Isso é outra coisa interessante, né? Porque a nossa parcela da casa não é só o valor da parcela do banco. O valor total que fecha em tantos são várias coisinhas, né? Que eles calculam já junto para dar o montante do valor que a gente vai pagar. Então, na verdade, a parcela do imóvel mesmo é bem menor do que o valor que a gente paga, né? É muito barato. Ela é muito barata, né? Se for pensar. E como é que funciona quando a gente acha a casa que a gente quer? Quando a gente achou essa daqui, como é que foi? Quando é feita a proposta para o proprietário e essa proposta é aceita, aí existe também um cheque que tem que ser emitido e pelo menos para mim foi no valor de $2.000, eu não sei se isso é padrão ou se é proporcional, não tenho minha certeza. Mas eu tive que emitir esse cheque, dá para a imobiliária que estava vendendo a casa mesmo, no caso não aquela que a gente estava trabalhando junto, e eles retêm esse cheque até o dia realmente do fechamento. E aí, quando a gente fez isso, quando fechou, né, quando foi aceita a proposta, aí se deu início a realmente todo esse processo, né, até assinar o financiamento, que levaram 40 dias, foram 40 dias ali de ansiedade, e daí que foram essas coisinhas assim, daí vinha advogado, vinha contando pedir pequenas coisas, pequenos documentos, enfim. Quem mais me pedia documento era o cara do financeiro mesmo. Até isso se concluir e levar uns 40 dias realmente para daí, quando eles falam, o contrato tá pronto, tá tudo certo e agora daí tem que assinar. Aí tem um esquema também que a gente oferece X e desse X volta 10 mil pra gente para ajudar no fechamento, para ajudar em outras coisas. Ou seja, o próprio financiamento é aquele X e a pessoa que está vendendo a casa vai receber X menos 10 mil, por exemplo. Então esse 10 mil que o André está falando é o valor hipotético, pode ser 12, pode ser 15, dependendo do valor da casa, se a pessoa quiser 30, né? Então esse valor é um valor relativo, assim. No nosso caso a gente ofereceu mais ou menos o que eles estavam pedindo no valor da casa, mas com 10 mil de volta. E daí, para ajudar na entrada, né? Isso, eles até aceitaram, só que daí aconteceu um detalhe. Existe uma inspeção que é feita na casa pelo banco, eu pago, mas é pelo banco. E eles vão ver qual é o valor realmente da casa em comparação a outras casas ao redor, tem vários aspectos ali que eles calculam, e o valor veio abaixo daquilo que eles estavam pedindo. Aí, para não perder
toda a negociação e tudo mais, a pessoa que estava responsável pelo financeiro, essa pessoa mesmo bancou mais uma inspeção e daí, por sorte, a gente conseguiu pegar um valor um pouquinho maior, mas ainda assim estava muito no limite daquilo que estava dentro da proposta. Aí o que aconteceu? A gente negociou para cá e para lá e acabou voltando então um pouco menos de dinheiro pra gente, menos de 10 mil, e eles acabaram recebendo um pouco menos também. Mais. Cada um então perdeu um pouquinho ali, perdeu um pouquinho lá e daí acabou fechando. E um aspecto que eu esqueci... aceitando, né? Daí também a proposta que assim ficou. Que é bem parecido, na verdade, quem já assistiu o programa de televisão, né, dos Irmãos à Obra, Sim. É bem parecido, é bem assim mesmo. A gente manda a proposta, a gente fica esperando naquela ansiedade, ver se a gente recebe de volta, se eles aceitam, se eles mandam contra a proposta. É bem como aparece na televisão, é bem legal. E falando sobre inspeção, antes de acontecer essa realmente ali da proposta, existe uma inspeção que é feita, que é opcional na verdade, mas eu resolvi fazer, que você paga um profissional que ele entende de fazer a inspeção, ele vem até a casa, ele vai verificar tudo, ele vai verificar encanamento, a parte elétrica, a parte de gás, vai verificar o telhado, vai verificar o terreno, tudo que ele puder verificar, tudo. E ele pega e faz um relatório enorme para ver se vale a pena ou não vale aquela casa. Quais os problemas, né? As situações que teriam que mudar, ou que a gente teria que pedir para eles consertarem, ou a gente dizer que a gente não aceita. De acordo com aquilo, você decide o que você vai fazer. E por sorte, essa casa aqui realmente estava tudo em dia, dava pra ver, né? Quando a gente veio ver ela, a gente viu que ela estava bem feitinha e tudo mais, foi feito com esmero. Ela estava num bom estado, ela estava, né, muito bem feita, mas também ela é uma casa antiga, ela não é uma casa nova. Ela é de 70 e pouco. Mas ela foi inteira reformada antes de ser vendida, porque eles realmente fazem isso muito aqui. Então, eles Na verdade, a garagem denuncia. Eu vou colocar aqui a foto, da garagem. E daí dá uma olhadinha só como é que é a situação da garagem, dá pra ter uma noção provavelmente como é que a casa era antes. Sim, porque a garagem não tá reformada, né? O resto tá. Aí então, depois que acontece toda essa tramitação que eu falei até agora, finalmente chega o dia do fechamento. Aí é escolhido um local, a gente vai até esse local, aí eu tenho que fazer um cheque especial do banco, que é chamado Cashier's Check, se eu não me engano, e que tem o valor do fechamento ali, que vai ser já usado para pagar alguns impostos, para pagar advogado, para pagar várias coisas, sendo que esse fechamento é a entrada, que aqui eles chamam de closing. Então não é o fechamento, o valor total da casa, né? Mas é esse valor ali de entrada que vai ser pago várias coisas. E aí então, é claro, tem aquele monte de documento para assinar, então eu fiquei lá algum tempo assinando, enquanto a Cris estava cuidando da mudança. A ordem é mais ou menos assim. Você vai ver a casa, se gostou dela, faz a proposta sendo aceita, você faz um cheque, esse cheque de $2.000, e ao mesmo tempo faz a sua inspeção. Aí, estando tudo ok, faz a tramitação ali se tem algum problema da inspeção ou não tem, aí é feita a inspeção do próprio banco. Depois disso tá ok, espera mais um tempo para todos os documentos do banco serem redigidos e tudo mais, que é chamado underwriting. Não sei se existe uma tradução disso para português, mas esse é o nome. E aí, quando esses documentos são todos prontos, como a Cris falou, mais ou menos 45 dias depois do início ali do processo, é que finalmente chega o dia da assinatura. Então, mais ou menos essa é a ordem. Foi o tempo que levou pra gente ter a chave na mão, né? 45 dias depois, uma semana antes da gente viajar pro Brasil. A gente se mudou, foi bem corrido. Mas assim, assinou, já sai com a chave na mão, já se muda pra casa e é sua. Seja feliz. Só esclarecendo que quando ela disse pra gente que a gente podia comprar um imóvel sem ter um valor de entrada guardado, que a gente não tinha, né? A gente tinha alguma coisinha, sim, mas não era muita coisa. Mas de qualquer forma, esclarecendo, porque assim, quando você vai alugar um imóvel aqui nos Estados Unidos, pode variar muito de local para local os valores de um depósito, mas eles sempre pedem um depósito de um valor inicial de segurança, que eles chamam. Então é assim, digamos que você alugou um imóvel de $2.000, eles geralmente pedem $2.000 a mais para deixar lá como segurança para o final, quando você sair do imóvel, eles te devolvem. Se o apartamento tiver em bom estado, coisa e tal. Então assim, quando você vai alugar um imóvel, digamos que você aluga de $2.000, você vai ter que pagar esses $2.000 de depósito de segurança e mais o primeiro aluguel, que eles sempre pedem na fechada. Então seriam $4.000 que você pagaria de início quando você vai alugar um local. Então a corretora já disse isso pra gente. Se vocês vão ter que pagar o depósito de segurança do aluguel, digamos, de $2.000,
e mais os $2.000 de início, já são 4, ela falou. E quando você compra o imóvel, o primeiro aluguel não é cobrado o primeiro mês de aluguel. Então já seriam 6. Primeiro mês de financiamento, desculpa, não de aluguel, Ela falou, então já seriam $6.000 que vocês teriam caso vocês precisassem para dar entrada. E daí a gente começou realmente a fazer os cálculos e aqui meio que sai dinheiro de lugares que você nem imagina, né? Na hora do fechamento mesmo, a gente quase ganhou dinheiro, né? Sim, existem uns bônus na hora do fechamento ali que eu não sei nem de onde saiu, mas a gente ganhou, a gente agradece e tá valendo. Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa jornada para comprar a nossa casa. Espero que vocês tenham curtido esses 2 vídeos, essa pequena sequência. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, alguma pergunta, deixem aí nos comentários, que o André vai responder vocês sobre como foi, ou de repente depois se alguém tiver interesse em saber como foi a nossa mudança também para casa nova, né? Então é isso. Para curiosidade aí, deixa um comentário que de repente a gente elabora mais um vídeo e continua aí essa história. Espero que tenham gostado. Beleza? Até a próxima então. Valeu!